Olá, graça e paz, amados, mais uma terça-feira, né? Chamados para vencer, e nós hoje não estamos fazendo presencial devido a esse problema da falta d'água. A SEDAI, acho que a SEDAI, né? Está fechando a água e sabemos que com esse calorão, né? A água é muito utilizada, então, para não prejudicar os irmãos, nós estamos fazendo o culto online. Chamados para vencer, nós somos mais que vencedores, amados, porque chegamos até aqui. Hoje é dia 5 de dezembro, chegamos até aqui, tá? Todos nós, graças a Deus, com saúde, paz nos nossos lares. Aqueles que sofreram alguma perda, o Senhor está consolando, porque o nosso Deus é um Deus consolador. E nós estamos aqui para conclamar que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. E é por isso que nós estamos no culto terça-feira, levando uma mensagem de esperança, levando uma mensagem de salvação, de cura, de libertação. E nós fizemos o culto no sábado retrasado de gratidão. Nós somos muito gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Estamos chegando no 5º dia do mês de dezembro. Daqui a pouco já estamos no final do mês, próximo ano. E, querido, nós só temos que agradecer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nosso Deus é um Deus que faz, tá? Se nós temos promessas, tá? Que nós seremos vencedores, pode ter certeza que você vai ser mais que vencedor. Então, nesta noite, nós vamos estar trazendo uma mensagem com relação ao rei Josafá. O título dessa mensagem é Enfrentando as Batalhas da Vida. Nós vamos ver que Josafá, tá? Ele lembrou que tinha um Deus na vida dele, lembrou que os pais ensinaram, e Josafá não teve nem que guerrear, porque essa guerra foi colocada nas mãos do Senhor. Então a batalha não é nossa, conforme diz a palavra. A batalha é do Senhor. Se a batalha é do Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores, nós vamos vencer em tudo nas nossas vidas. Embora Josafá temesse ao Senhor, cometeu muitos erros em seu governo, mas soube reconhecer suas falhas, e Deus lhes deu grandes vitórias. Isso está em 2ª Crônica, segundo livro de Crônica. Vamos abrir nossas Bíblias em 2ª Crônica 20, de 3 a 4. 2ª Crônica 20, de 3 a 4, que diz o seguinte: o título é Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor. Ele lembrou que ele tinha um Deus. Então ele lembrou e foi buscar o Senhor, foi pedir socorro ao Senhor. Então Josafá pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Apregoou jejum em toda Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram homens para buscar o Senhor. Então nós vemos aqui que Josafá, tá? Ele lembrou que ele tinha um Deus. Ele lembrou que o pai dele, Asa, o rei Asa, ensinou a ele que nós temos um Todo-Poderoso, tá? Então a Bíblia, ela nos conta a história de Josafá. Ele era descendente de Davi, do rei Davi,
que reinou em Judá na época que Israel estava separado. Israel estava separado em Israel e Judá. Israel a norte e Judá a sul. Então nós sabemos que estavam divididos. E nós sabemos também que reino dividido não subsiste a guerra. Tá? Se você tem Israel dividida, qualquer reino dividido fica fraco. Se tivesse Israel ali, os dois Israel junto ali, lutando, pelejando, a força deles era uma única, com um único Deus. Mas só que eles estavam divididos em dois Israel. E ali era cada um com a sua força. Então nós vemos que Josafá, ele embora temesse ao Senhor, Josafá cometeu muitos erros em seu governo, mas soube reconhecer suas falhas e Deus lhe deu grande vitória. Houve um momento durante a história de Josafá, um descendente do rei Davi que reinou em Judá na época que Israel estava dividido em dois reinos. Embora temesse ao Senhor, Josafá cometeu muitos erros em seu governo, mas soube reconhecer suas falhas e Deus lhe deu grande vitória. Tá? A Bíblia, querido, ela nos confirma a história no livro de Crônica. Crônica vai dizer que Josafá, apesar de errar muito, apesar de ir contra aquilo que Deus tinha ordenado para os pais dele, desde Davi até os dias do reinado dele, Josafá errou muito. Mas ele lembrou que ele tinha um Deus que tudo pode, um Deus que faz tudo. Então nós vemos aqui, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em toda Judá. E toda Judá juntou para pedir socorro. Isso está em 2 Crônica 20, de 3 a 4. E toda Judá, não foi somente metade do povo, todo o povo, tá, se ajuntou para buscar o Senhor. Então é dessa forma que nós de igreja temos que fazer. Para nós sermos vencedores, nós temos que nos ajuntar em oração, nos ajuntar em jejum. Porque aqui vai dizer que Josafá apregoou jejum. Então ele sabia que o jejum é muito importante para o fortalecimento do reino dele. Assim como hoje é muito importante para o fortalecimento da nossa igreja. O jejum, querido, o jejum adianta a bênção. Nós vamos ver em Isaías 58, 5 a 8, que ali o Senhor mostra qual é o jejum que o Senhor quer que o povo dele faça. Não é um jejum de comida, não é um jejum, tá, que verdadeiramente nós vamos honrar ao Senhor, que verdadeiramente nós vamos estar cumprindo a vontade do Senhor. O jejum é justamente para isso. É para que nós venhamos a colocar diante do Senhor, mas para que o Senhor faça a vontade dele e não a nossa vontade. Nós pensamos que, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, mas não é esse jejum que o Senhor quer. O Senhor quer um jejum, tá, em que nós vamos pedir para Ele que se faça a vontade dele na nossa vida. Então, o jejum intensifica a busca da face do Senhor. Deve ser acompanhado de oração, tá? E o anseio do crente é que a vontade do Senhor seja realizada nas nossas vidas, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida material. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, assim como sabia que Josafá necessitaria. Então, nós vemos que, na história aqui de Josafá, nós vemos que Josafá foi um rei bom, tá? Um rei bom para o povo. Ele apregoava a palavra de Deus, ele ensinava o povo a palavra de Deus, a ser fiel a Deus. Ele demonstrava ao povo que Deus, o nosso Deus único, é o Deus todo-poderoso. É o Deus que nos criou,
é o Deus que criou céus e terra, é o Deus que faz cumprir toda a palavra dele. Então, nessa noite, o Senhor está nos levando a nós cremos nesse Deus. Assim como Josafá creu no Senhor, assim como Josafá depositou todo o anseio dele diante do Senhor, temeroso, sabedor que se ele fosse para a guerra da maneira que eles estavam, eles iam perder a guerra, eles iam perder tudo. Então ali ele colocou diante do Senhor, e o Senhor colocou as bênçãos na mão dele. Então, a atitude tomada por esse monarca nos ensina algumas lições, tá? Buscou ao Senhor em jejum. Buscou o Senhor em jejum. Um jejum era a forma de sacrifício, pois tratava de abstinência de alimento. Há momentos nas nossas vidas que precisamos renunciar ou abrir mão de alguma coisa em que somos tão apegados para que venhamos alcançar a vitória. Então, o jejum de alimento, tá? É o jejum que nós fazemos abrindo mão, tá? Pelo menos um dia daquilo que nos traz alimento natural, tá? Isso para o ser humano é um sacrifício. Você ficar sem comer, quando você acorda até no final da tarde, que muitas das vezes nem assim, só vai até meio-dia, tá? É um sacrifício. E Deus recebe esse sacrifício, tá? Nós já abrimos mão dessa nossa atitude diária, que é nos alimentarmos, para nós nos fortalecermos espiritualmente. E sabemos, como já falamos anteriormente, que o jejum adianta a bênção. Nós vemos aqui que ele, tá, apregoou o jejum na nação dele. E ali nós vemos que eles foram grandemente abençoados. Outro item, ele reuniu outras pessoas para orar a Deus. Reuniu outras pessoas para orar a Deus. Eis uma grande lição. Unirmos-nos em prol de um único objetivo, buscarmos a Deus. Às vezes, nos isolamos e não compartilhamos com pessoas de bem quais são as nossas necessidades. Por isso, precisamos nos cercar de gente que possa interceder a Deus conosco. Então, esse jejum que nós fazemos, essa consagração que nós fazemos todo primeiro sábado de cada mês, é justamente para isso. Assim como Josafá reuniu o povo para orar, para interceder pela nação, tá? Nós, como igreja do Senhor, também todo primeiro sábado de cada mês, reunimos o povo para estar orando ao Senhor, para estar ali colocando diante do Senhor nossos anseios, colocamos nossas dúvidas, colocando diante do Senhor tudo aquilo que por acaso vai se achegar a nós durante aquele mês. Se tiver algum mal, que o Senhor afaste esse mal de nós. Bênçãos, que sejam bênçãos enviados pelo Senhor. Então nós temos que nos fortalecer espiritualmente. Esse mês o pastor está orando justamente por isso, para o fortalecimento do quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, nosso corpo físico, nossa alma, nosso intelecto, nossos pensamentos, nossa mente. Nós precisamos ter nossa mente saudável, para que nós venhamos a apregoar a palavra de Deus. Se nós não tivermos mente saudável, como que nós vamos falar desse amor? Como é que nós vamos apregoar a palavra? Como é que nós vamos cumprir o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Então nós temos que estar são. Nosso espírito tem que estar fortalecido no Senhor. Porque se o nosso espírito não tiver fortalecido, tá? A nossa alma vai sobrepujar o nosso espírito. E se a nossa alma sobrepujar nosso espírito, nós vamos fazer toda a vontade da nossa carne. Se a nossa carne dominar a nossa alma, dominar o nosso espírito, nós vamos cair em pecado.
porque nós vamos fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja. Nós sabemos que a nossa carne é fraca, nossa carne só deseja o pecado. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que colocar diante do Senhor. Senhor, fortaleça nosso espírito. Senhor, fortaleça nossa alma. Não permita que a nossa carne, Senhor, venha ficar fortalecida, mas que nós possamos mortificar a nossa carne, para que nós venhamos ser abençoados, para que nós venhamos abençoar outros com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que o rei Josafá reuniu todas as pessoas para orar a Deus. E é isso que nós também fazemos uma vez por mês, para nós fortalecermos, tá? Que é o jejum, que é o nosso culto de sábado, seguido de jejum, para nós fortalecermos nosso espírito, para que nosso espírito seja mais forte do que a nossa alma. Então, outra coisa importante são as pessoas que intercedem. Todas as terça-feiras, às 17h30, 18 horas, tem as intercessoras que estão ali para orar em prol da nossa igreja. Então, foi isso que o rei Josafá fez, tá? Para manter o exército dele fortalecido, para trazer o povo fortalecido, conhecedor da palavra de Deus. Ele confessou a sua incapacidade. Josafá reconheceu que não era autossuficiente, embora fosse um rei com poderes absolutos, era incapaz de enfrentar tal guerra. Muitas pessoas sofrem grandes derrotas em suas vidas por serem orgulhosas, prepotentes e por acharem que resolverão tudo sozinhos. Querido, não adianta, tá? Não adianta nós querermos sermos autossuficientes. A palavra de Deus vai dizer que sem mim, sem Deus, nada nós somos. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Porque nós somos carne, nós somos fracos, tá? Nós não podemos lutar com o inimigo com armas carnais. Nós só podemos lutar com o inimigo com armas espirituais. Então, para isso, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos, que sem Deus na nossa vida, nada nós somos. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, nós vemos que Josafá, ele reconheceu a incapacidade dele de estar enfrentando aquele inimigo. E nós vemos que ele se colocou diante do Senhor. Ele se humilhou. A palavra de Deus vai dizer, se o meu povo se humilhar, eu o ouvirei. E o Senhor aqui, Deus ouviu a Josafá. Deus viu que ele verdadeiramente, ele se prostrou e confessou, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo fazer sozinho. Venha, Senhor, ao meu encontro, venha ao meu favor, lute ao meu favor. E ali o Senhor falou o que para ele? Essa guerra, você não vai ter nem que lutar, porque esta guerra é minha. Essa guerra, querido, essa guerra espiritual que nós vivemos, se nós confiarmos no Senhor, se a nossa fé estiver pautada na palavra do Senhor, crendo que o nosso Deus tudo pode, crendo que Ele fará, pode ter certeza, nós não vamos ter nem que nos mexer. Quantas guerras o povo de Israel venceu? Quantas guerras eles venceram sem precisar jogar uma pedra, sem precisar pegar uma espada, uma arma, porque o Senhor mandava do céu chuva de saraivada, e aquela chuva de pedra incandescente, aquilo atingia os inimigos e ali feria os inimigos, ou matava, ou eles fugiam. Então é dessa forma que Deus quer que nós façamos. Nos dias de hoje,
não é diferente. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será no futuro eternamente. Tá? Porque o nosso Deus é imutável. O nosso Deus não muda. Nosso Deus vai ser o mesmo, desde a fundação até os dias de hoje, até os finais do nosso tempo. Aquilo que o nosso Deus prometeu, Ele fará. E nós vimos que Josafá foi grandemente abençoado, porque ele se humilhou diante do Senhor. Ele lembrou, tá, que ele tinha um Deus, o Deus dos pais deles, o Deus que o pai dele, rei Asa, ensinou a eles, mostrou para eles que esse Deus, o Deus único, o Deus que não tem face, porque ninguém vê a face de Deus, ninguém. Se vê, nós sabemos que morre. Para Moisés ver a face do Senhor, ele não viu a face, ele só viu pela fresta o Senhor passando. E nós vemos que Moisés quase cegou. Moisés ali temeu e caiu em terra, com o rosto em terra. E a partir dali, tudo de Moisés passou a brilhar. Quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Por quê? Ele esteve na presença do Deus vivo, na presença do Deus Altíssimo. Então, é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos vencedores nas batalhas da nossa vida. Ele não quer que nós sejamos perdedores. Ele quer que nós sejamos vencedores. Então, nós vemos que Josafá, ele confiou plenamente no Senhor. Confiou. Ele ali, é o que o Senhor fala, tá? Nós temos que confiar e descansar no Senhor. Queridos, é confiar e descansar, tá? Eu lembro de uma mensagem que uma vez eu ouvi, que nós vamos para a igreja, tá? E durante o culto, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, tá? Ali na hora da adoração, nós cremos que o Senhor tudo pode, nós cremos que o Senhor tudo faz. Mas, ao sairmos da igreja, o que acontece? Ao sairmos da igreja, nós pegamos essa fé e colocamos dentro de um cofre. Fechamos. Aí nós queremos fazer tudo da nossa forma. Aí quando chega no final de semana que nós vamos para a igreja, aí nós vamos lá de novo nesse cofre, abrimos, pegamos nossa fé só para aquele domingo. Como é que nós vamos ser abençoados dessa forma? Não vamos. Nós temos que crer absolutamente no Senhor, crer plenamente no Senhor, assim como Josafá fez. Josafá reconheceu que ele era fraco. Josafá reconheceu que ele não podia guerrear aquela guerra, porque eram povos, tá? Eram povos que os demais povos temiam. Eram povos valentes, povos de guerra, povos que por onde eles chegavam, eles disseminavam com as outras populações, com outros reinados. E ali nós vemos que Josafá sabia disso tudo e reconheceu que ele perderia essa guerra. Ele perderia se ele não procedesse da forma que ele procedeu. Se ele não lembrasse que ele tinha um Deus, que ele tinha um Deus que criou todas as coisas, um Deus que tudo faz. Quantas vezes nós fazemos da mesma forma? Quantas vezes nós fazemos da mesma forma que ele? Queremos viver a nossa vida normal, sem estar confiando no Senhor,
sem ter fé no Senhor e queremos praticar aquilo que a nossa carne quer. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós somos fracos, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue daquele que um dia entregou o seu filho, entregou o seu único filho, por amor a nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos direito à salvação, para que nós viéssemos a herdar o reino futuro, o reino espiritual. Então é dessa forma que Deus quer que nós façamos. Então nós temos que confiar plenamente no Senhor. Confiar em Deus é um dos segredos da vitória do crente, pois Ele é quem fortalece a nossa vida, nos encoraja, nos impulsiona, provê recursos e nos faz caminhar dia após dia, mesmo diante das mais difíceis crises da nossa alma. Mesmo diante das mais difíceis crises da nossa alma, no nosso dia a dia. É Ele quem fortalece, querido. Então, confiar plenamente no Senhor é isso. É saber que Ele vai nos impulsionar. É saber que nós vamos ter tristeza, que nós vamos ter tribulação, mas que nós temos Deus. Nós temos um Deus que tudo faz. Nós temos um Deus que prometeu e cumpre. Não é igual esses políticos que prometem antes das eleições, depois das eleições acabou. Por isso que o nosso Deus é um Deus único. É um Deus que nós podemos crer. É um Deus que tudo faz. É um Deus que provê. É um Deus que nos faz caminhar dia após dia. É um Deus que cura as nossas enfermidades. Querido, se nós crermos plenamente no Senhor, nós podemos ficar doentes, podemos, mas nós seremos curados, seremos sarados, porque nós temos o sangue de Cristo correndo nas nossas veias, aquele sangue que Ele verteu na cruz, por amor a cada um de nós. Então, Deus deu seu único Filho, por amor a cada um de nós. Então é por isso que se diz que a salvação é individual. Ele verteu o seu sangue por amor a você, por amor a mim. Então nós temos que buscar individualmente a salvação. A união entre os crentes, tem que ser junto realmente. Agora a salvação é você que busca, sou eu que busco. Porque se eu estiver em pecado, como eu posso querer herdar a salvação? Não. Então eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que eu sou fraco, assim como Josafá reconheceu. Se nós reconhecermos que nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que nós reconhecemos que nós somos fracos, nós vamos ser vencedor. Nós vamos ser mais que vencedor. Assim como Josafá venceu aquela guerra sem precisar mover uma palha, ele não precisou mover uma palha para vencer. Porque essa guerra foi do Senhor. Essa guerra não foi minha, não foi de Josafá. Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Se você crer, se depositar no Senhor a sua confiança, crer que o nosso Deus tudo pode, você vai vencer. Você não vai precisar guerrear. Porque quando você deposita nas mãos do Senhor e descansa, assim como Josafá fez, descansou no Senhor, e o Senhor guerreou a guerra dele,
assim o Senhor fará conosco. Assim o Senhor fará. Tá? Ele vai guerrear a tua guerra, vai guerrear a minha guerra, porque eu descansei nas mãos dele. Eu descansei nos braços dele, no colo dele. Então, é isso que o Senhor hoje está nos conclamando. A nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança totalmente no Senhor, crendo que o Senhor vai nos abençoar, crendo que o Senhor vai guerrear as nossas guerras. Davi, tá? Matou Golias. Como foi que Davi matou Golias? Da mesma forma. Davi era um garoto naquela época, um garoto frágil, mas ele cria, tá, que o Deus dele, que o Deus Todo-Poderoso poderia fazer, porque antes Deus já tinha dado experiência a ele, com urso, com leão. Então Deus, queridos, ele nos dá experiência nessas lutas que nós passamos, ele nos dá experiência para que mais na frente nós venhamos a lembrar, tá, que o nosso Deus fez, que o nosso Deus faz, que o nosso Deus pode. Então pode ter certeza. Davi venceu o leão. Davi venceu o urso. Josafá venceu aquela guerra sem precisar lutar. Porque ele lembrou que os antepassados deles também, tá, tinham passado pela mesma situação. Então, essas lutas que você está passando, essa luta que eu estou passando, é para nos fortalecer espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que sem luta não há vitória. Então, antes vem a luta, para você se fortalecer, lembrar que temos um Deus que guerreia nossas guerras, depositar nossa confiança nele, nossa fé totalmente no Senhor. E ele vai fazer. Porque quem sonda os nossos corações é o Senhor. Nem nós sabemos, muitas das vezes, o que vai dentro da nossa alma, o que vai dentro dos nossos corações. Então pergunto nessa noite, quais são as batalhas da sua vida? Para, pensa, reflita em tudo aquilo que nós falamos, tá? E vê quais são as lutas que estão te amedrontando, porque você não tem que ter medo. Você não tem que se amedrontar com essas lutas. Nós falamos, nós vimos através da palavra, tá, que as lutas servem para nos fortalecer espiritualmente. Então, coloca diante do Senhor, vê quais são as lutas, quais são as crises mais intensas da sua alma. Como é que está a minha alma? Eu estou atribulado, eu estou triste, eu estou temeroso, eu estou com medo. Como é que está a minha alma? A palavra de Deus diz, por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? E te comove, por que tu perde a calma à toa? Nós temos que estar fortalecidos, por isso esse mês a oração é para nossa mente, para nossa alma, para o nosso espírito. Nós temos que nos fortalecermos espiritualmente, para que nós venhamos a confiar no Senhor, reconhecendo que você é dependente dele. Nós temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes dele. E nós podemos depender totalmente desse Todo-Poderoso. Porque esse Todo-Poderoso, ele irá guerrear a nosso favor. Ele virá ao nosso encontro quando nós estivermos em dificuldade. Quando nós estivermos naquela situação que nós não sabemos nem como pedir ao Senhor, nem como falar com o Senhor. Senhor, eu não consigo, não tenho nem força para orar.
E nessa hora, lembra que tu tem o Espírito Santo de Deus. Lembra que tu tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Então nós não temos que ficar abatido. Nós não temos. Nós temos que louvar e glorificar o nome do Senhor, pois o nosso Deus guerreia por nós. Então, querido, essa guerra não é sua. Essa guerra não é minha. Essa guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor. A nossa guerra espiritual, o nome diz espiritual, uma guerra que você nem vê. Tá? Mas se você tiver no Espírito, você vai ver que o Senhor está guerreando a nosso favor. O Senhor está guerreando ao nosso favor. Os que buscam o Senhor alcançam experimentar comunhão íntima com Deus, a paz que excede a todos e tudo, alcançam misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempos futuros. Assim que sermos ajudados em tempos futuros. Basta você depositar a sua confiança no Senhor. Basta você ter fé que o Senhor tudo pode, que o Senhor tudo faz, que você vai ser mais que vencedor. Você vai vencer todas as batalhas da sua vida, pois é Ele que fortalece a nossa vida e nos encoraja a prosseguir. Que seria de nós se nós não tivéssemos esse Deus que tudo pode, esse Deus que nos carrega no colo? É aquele Deus que diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Querido nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, nosso baluarte. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então esse nosso Deus, é esse Deus que nos guarda. É esse Deus que nos guarda na onipotência dele. É aquele Deus que faz realmente. Então nós podemos descansar à sombra dele. Josafá descansou à sombra do Onipotente quando ele resolveu colocar diante do Senhor toda aquela situação. Quando ele colocou diante de Deus, Senhor, eu não posso, se eu guerrear, eu sei que eu vou perder, e eu quero que o Senhor guerreie a minha guerra. E botou todo mundo em jejum, e botou todo mundo em oração. Então é isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos comunhão. Jejum nada mais é que comunhão íntima com nosso Senhor. Oração é você conversando com o Pai. É você colocando diante dele todos os seus anseios, todas as suas dúvidas, todo o seu medo. E é nesse momento que você vai ficar fortalecido. O jejum te fortalece espiritualmente. A palavra te fortalece corpo, alma e espírito. Porque você não vai cair em pecado, você não vai cair em tentação. Porque você é conhecedor da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa palavra é Jesus, é a palavra de Deus. Então, amados, vamos nesta noite a buscar mais e mais a face do Senhor, crendo que o nosso Deus faz. Que o nosso Deus não é um Deus, não é esses deuses mudos, cegos, surdos. O nosso Deus, Ele ouve, Ele vê e Ele responde. O nosso Deus fala contigo, o meu Deus fala comigo. Então, creia somente. Assim como Josafá creu, que o Senhor poderia guerrear a guerra dele, o Senhor nesta noite fala para você, fala para mim. Eu guerrearei as suas guerras. Porque tu confias em mim. Porque tu tem buscado a minha face.
Então nós temos que buscar a face do Senhor, sabedor que o nosso Deus vai nos responder, que o nosso Deus vai nos livrar das ações do inimigo. E muitas das vezes você vai passar por situações que você não vai nem saber que era para ter passado, porque o Senhor os livrou muito antes de chegar até você, muito antes de chegar até a mim. Então, querido, nesta noite, creiamos que o Senhor, nosso Deus, é um Deus que tudo pode, que é um Deus que tudo faz, é aquele Deus que guerreia nossas guerras para nós sermos vencedores. E nesta noite o Senhor te chama, venha ser vencedor comigo, venha ser vencedor com aquele que tudo pode, com aquele que tudo faz. Então chegamos ao final, crendo que essa palavra tenha sido uma palavras remas, palavras que verdadeiramente nós precisávamos, eu precisava. Creio que vocês também, se Deus assim permitiu vocês ouvirem, é porque vocês também estão precisando dessa palavra. Eu recebi e tomei posse. Você receba e toma posse em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, nos capacitando a cada dia para nós vivermos em obediência à palavra de Deus, crendo que o Senhor tudo pode, crendo que Ele fará. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus que Ele pode mesmo, Ele pode todas as coisas, nos abençoar e nos dar uma semana abençoada, uma semana na presença dEle. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus complete tudo aquilo que eu não consegui transmitir. Amém? Vamos aos avisos? Domingo próximo será o aniversário ministerial da pastora Liliane. Tá? Nós convocamos a igreja, não convidamos, nós convocamos para nós estarmos neste culto em ação de graça. Tá? Sabedor, tá? Que o Senhor tem abençoado a vida da pastora. No dia 17 teremos o culto de Natal. Será às 17 horas. E nesse culto de Natal, nós teremos a Santa Ceia também. Nós teremos a Santa Ceia, o culto de Natal, e depois nós teremos a nossa comunhão de Natal. Lembrando que amanhã nós temos o jejum nos lares, tá? Na quinta-feira teremos imersão. A imersão é totalmente online. Tá? E no domingo também, às 16 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos dar uma noite de paz. Oremos, sabedor que o Senhor vai nos dar uma noite abençoada. Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estar levando, Senhor, a tua palavra, Senhor. Obrigado por esse veículo de comunicação, Senhor, que as pessoas, Pai, sejam impactadas com essas palavras, Pai. Sabedor que o Senhor é o Deus que faz, um Deus que tudo pode, é um Deus que guerreia nossas guerras a nosso favor. Continue conosco, nos abençoando a nossa igreja, Senhor, abençoando cada membro da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelos aqueles que estavam internados e que foram, Senhor, restaurados e já estão na tua casa, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, venha nos fortalecer, fortaleça, Senhor, nosso corpo físico, Senhor. Que doença nenhuma se achegue até nós. Que nós sejamos, Senhor, fortalecido pelo teu Espírito, pelo sangue de Cristo que corre nas nossas veias, Pai. Fortalece nossa alma, fortalece o nosso espírito, para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dê uma noite de paz, para que nós possamos, Pai, ter uma noite abençoada e acordar amanhã bem, Pai. Livra-nos de todo o mal. Te amamos, te adoramos, a ti tributamos honras e louvor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com cada um de vós. Amém.